Eu quero vos saudar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Você que vai estar ouvindo, esteja compartilhando e se inscrevendo no canal. E a palavra desse dia está no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, o versículo 1, que nos diz assim: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Então quero vos deixar um tema para esta palavra: as 10 lições da rainha de Sabá. Existem duas opiniões que são defendidas sobre a rainha de Sabá. Alguns dizem que ela veio do sudeste da Arábia, enquanto outros eles argumentam que ela veio da Etiópia. Isso pode ser encontrado em parte na história da Etiópia. Sabá ou Sebé, ele era neto de Cush, homem que deu nome ao lugar. Supostamente se estabeleceu na Etiópia ou na Núbia e no norte da Abissínia, onde soberanas do sexo feminino eram comuns. Nós podemos ver referência em Gênesis capítulo 10, versículo 7, Atos capítulo 8, versículo 27. E o próprio Jesus Cristo ele se referiu à rainha de Sabá como a rainha do sul. Mateus capítulo 12, versículo 42, que nos diz assim: a rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Então o próprio Cristo fez referência a esta rainha, o que poderia se referir mais à Etiópia do que à Arábia. No texto nós vamos destacar algumas coisas antes das lições. Ela questionou, ela com questões difíceis, Salomão. Uma grande comitiva de camelos que carregavam especiarias. Ela trouxe muitíssimo ouro, muitas pedras preciosas. Ela ficou impressionada com a sabedoria de Salomão, a casa que ele construiu, a comida de sua mesa, o assentar de seus servos, o estar de seus criados, as vestes de seus criados, as vestes de seus copeiros, os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor. Chamou muito a atenção da rainha de Sabá. A primeira lição que eu quero vos deixar a respeito da rainha de Sabá está no versículo de número 1. Com os ouvidos ouviu a boa notícia. Ela ouviu a fama de Salomão. Então essa é uma lição muito importante, que nós também outrora vimos falar a respeito de Jesus, como a mulher do fluxo de sangue de Marcos capítulo 5, versículo 27, que ela ouviu falar de Jesus. Então a rainha de Sabá, ela ouviu a boa notícia do rei Salomão com os seus ouvidos. Essa é a primeira lição. A segunda lição está no versículo de número 1 também. Com os pés foi rapidamente para ouvir e ver. Porque o texto diz no versículo 1, veio prová-lo. Então, todos aqueles quantos ouvem falar de Jesus, automaticamente o Espírito Santo vai trabalhando na vida dele, assim como aconteceu com Zaqueu. Lucas capítulo 19, versículo 5, que ele ficou desejoso para conhecer a Jesus, não podia por causa da multidão, subiu num pé de árvore e Jesus acabou indo para a sua casa. Então a segunda lição da rainha de Sabá, com os pés, ela foi rapidamente para ouvir e ver. A terceira lição está no versículo de número 3 do capítulo 10
do primeiro livro dos Reis. Ela abriu seu coração diante do rei. O versículo 2 nos diz assim: trazia em sua mente, ou seja, ela abriu seu coração perante o rei Salomão. Fica esta lição para nós nesse dia. Vamos abrir o nosso coração para o nosso Rei Jesus. Vamos abrir a nossa mente espiritual para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica este exemplo para nós, igreja. Assim como a rainha de Sabá, ela abriu seu coração, ela abriu a sua mente, ela abriu a sua consciência. Devemos abrir também a nossa mente na presença de Cristo Jesus. A quarta lição está no versículo de número 3. Ela usou sua inteligência para aprender do rei. O versículo nos diz assim: Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas. Então, ela abriu a sua inteligência. Ela usou sua inteligência para aprender do rei. Que esta palavra venha nos fortalecer nesse dia, que esta quarta lição, assim como ela usou a sua inteligência para aprender do rei Salomão, nós devemos usar a nossa inteligência para aprender de Cristo Jesus. A Bíblia fala em Mateus capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, a cada dia nós estamos aprendendo com o nosso Cristo. A cada dia nós estamos ficando mais amadurecidos espiritualmente na presença do Senhor. Então, essa é a quarta lição da rainha de Sabá. A quinta lição está no versículo 4 e 5. Com os olhos contemplou a glória de Salomão. Nos diz assim: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Então, vendo, pois, a rainha de Sabá, com os olhos ela contemplou a glória de Salomão. Assim como Isaías também, no capítulo 6, ele contemplou a glória, a majestade, o poder do nosso Deus. Não foi diferente com a nossa vida espiritual. Nós estamos contemplando a glória do nosso Deus. Nós estamos contemplando os acontecimentos na íntegra, as profecias bíblicas. Não foi diferente com a rainha de Sabá. Com os seus olhos, ela contemplou a glória de Salomão, o templo majestoso, a sabedoria de Salomão, a forma que os seus criados eram tratados, as vestimentas dos seus criados. Então ela teve esse privilégio de contemplar. A sexta lição: com a sua boca ela testificou, versículo 6, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, a respeito da tua sabedoria. Então, com a sua boca ela testificou. Todos quantos provam a presença do Senhor, vão para a presença do Senhor, eles têm que testificar com a sua boca, com a sua língua, com os seus lábios. A sétima lição: com sua língua louvou a sabedoria de Salomão, está no versículo 8 e 9. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus. Então, com a sua língua ela louvou a sabedoria de Salomão. E nós, igrejas, também estamos louvando a grandeza do nosso rei
e majestoso Jesus Cristo de Nazaré. A oitava lição, com as suas mãos fez coisas boas, está no versículo 10. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Então, a oitava lição, com as suas mãos fez coisas boas. Ela deu ao rei muito ouro, muitas pedras preciosas, muitas especiarias. Não é diferente nós, igreja. Devemos ofertar ao nosso Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas e as nossas contribuições, porque Deus é quem cuida de nós e zela por nós. A nona lição, a sua recompensa foi grande. Está no versículo de número 13. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Então, a sua recompensa foi grande. O rei Salomão deu à rainha tudo quanto ela desejou. Não é diferente do nosso Cristo. Quando nós honramos a Deus, quando nós somos sinceros na presença do Senhor, Deus, Ele é fiel para com a nossa vida. Deus, Ele é fiel para com os nossos negócios. Deus, Ele não deve nada para ninguém. Devemos ser fiel, devemos tomar essas 9 lições da rainha de Sabá e ficarmos firmes na presença do Senhor, lembrando que o nosso rei não é Salomão, o nosso rei é maior do que Salomão. Mateus capítulo 12, versículo 42. Jesus disse: está aqui quem é mais do que Salomão. Então o nosso rei que nós servimos é Cristo Jesus. Ele é quem cuida de nós, quem nos sustenta e que nos garante a vitória e que em breve voltará para nos levar para a sua eternidade. Que Deus abençoe os irmãos, que esta palavra venha fortificar e fortalecer a cada um de nós e fazer-nos crescer a cada dia mais espiritualmente na presença de Cristo Jesus. A paz do Senhor.